Mais uma vez declaramos que a partir desse momento nada será como antes, tudo será diferente, tudo será melhor, porque seremos confrontados, consolados, edificados, alimentados pela viva e santa palavra de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Então aplauda o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é sempre bom, sempre maravilhoso. Nós estamos numa série de mensagens chamada Para que Vocês Creiam. Uma série de mensagens dentro do Evangelho de João. E hoje, por ocasião da ceia, nós teremos uma dose dupla dessa série. Então, agora pela manhã, vamos fazer a exposição de João capítulo 1, do versículo 10 ao 13. E à noite, João capítulo 1, do versículo 14 ao 18. À medida que você for encontrando, se você pudesse colocar de pé, por favor. João capítulo 1, do versículo 10 ao 13. Quantos amam a palavra do Senhor aqui nessa manhã? Deixa eu ver a sua Bíblia então, levante a sua Bíblia mais alto que você puder. Já falei para vocês, essa é uma das imagens mais bonitas que um pastor pode ver. Cadê a Nata? O pessoal da anotação, do caderno de anotação, do bloco de notas, glória a Deus pela sua vida. Você é um evangelista da rede social, você registra, você pega as frases, marca a igreja, marca seus pastores. Vamos compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quero ler o versículo 12 mais uma vez. Eu leio e a igreja repete. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pode sentar no seu lugar, dando glória a Deus. O título do sermão dessa manhã é Como Entrar na Família de Deus. Pergunta para o seu vizinho: você sabe como entrar na família de Deus? Muitas pessoas acreditam que todos são filhos de Deus. Na verdade, é até um ditado popular. Quando você não é beneficiado em alguma situação, você diz: ei, eu também sou filho de Deus. Então essa é uma expressão muito popular entre todos nós. E nós acreditamos que todos são filhos de Deus. Mas a pergunta que temos que fazer nessa manhã é: será mesmo que todos são filhos de Deus? Se todos fossem filhos de Deus, não faria sentido, por exemplo, Jesus dizer para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se todos são filhos de Deus, por que João fala que precisamos receber a Cristo crendo no seu nome? Se todos são filhos de Deus, por que então nós temos um texto como João capítulo 1,
do versículo 10 ao 13, dizendo que a maneira de se tornar filho de Deus é receber a Cristo, crendo e confessando o seu nome. Em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, nós temos a introdução do Evangelho de João. Ou seja, João está apresentando para nós o que vai ser dito em todo o seu Evangelho. Então, tudo o que tem sido pregado aqui ao longo dos últimos 2 domingos é apenas a introdução do que vai ser tratado aqui nesse Evangelho de João. E o interessante é que esse mesmo Evangelho começa apresentando Jesus na sua face divina. Começa dizendo que no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, apresentando Jesus como eterno, aquele que é antes da criação, não apenas antes da criação, mas aquele que estava com Deus antes de toda a criação. Mas esse texto não apresenta apenas Jesus como o eterno, apresenta Jesus como aquele que criou todas as coisas, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas e nada seria feito sem Ele. Ele não é apenas aquele que criou todas as coisas, aquele que formou todo o universo, aquele que sustenta todo o universo. Jesus também é a fonte de toda a vida. Não existe vida fora dele, tanto a vida biológica quanto a vida espiritual. Ele é a fonte de toda a vida. Mas não é apenas a fonte de toda a vida, ele é a luz do mundo, ele é a luz dos homens. É na luz dele que nós caminhamos, é na luz dele que nós temos clareza, é pela luz dele que a vida de fato ganha sentido. Só que João nos surpreende no versículo 10. Porque depois de fazer uma apresentação magistral de Jesus, ele diz que esse que é o eterno, que é o criador de todas as coisas, a fonte de toda a vida, ele veio ao mundo, mostrando que Deus não é apenas transcendente, ou seja, Ele não está apenas além do universo, Ele é também imanente, ou seja, Ele se manifesta em nosso meio, Ele está presente conosco. Por isso que um dos nomes de Jesus, um dos títulos que Jesus carrega, de acordo com Mateus capítulo 1, Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Deus não é o Deus de longe, Ele é o Deus de perto. Ele não é aquele que apenas criou o universo, mas Ele conhece cada canto do seu coração. Ele não apenas sabe o nome das estrelas, mas Ele também te conhece pelo nome. Esse que é eterno, esse que é a luz do mundo, Ele vem ao mundo e algo surpreendente acontece. O que acontece, pastor? Nem todos o reconheceram. O Criador do mundo veio à sua criação e nem todos o conheceram. O Criador veio para o seu povo, mas ele não foi recebido. E aqueles que não receberam, aqueles que não o conheceram, de acordo com João, no capítulo 1, versículo 10 ao 13, não se tornaram filhos de Deus. Então a pergunta que fica para nós nessa manhã é: como alguém se torna filho de Deus? Como alguém entra na família de Deus? Essa é uma das questões mais importantes da sua vida. Como alguém entra na família de Deus? E a pergunta mais importante é: você faz parte da família de Deus? É isso que nós vamos ver nessa manhã, em João capítulo 1, do versículo 10 ao 13. Com a sua Bíblia aberta como você está, o verso 10 começa dizendo o seguinte: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Logo depois de apresentar Jesus como a luz do mundo, aquele que ilumina toda a humanidade,
João volta a apresentar Jesus como o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus. O Salmo 33 diz que todas as coisas foram feitas por meio da palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, aquilo que era invisível se tornou visível. Por meio da palavra de Deus, tudo que existe veio à existência. Por meio da palavra de Deus, onde antes havia nada, agora você olha para o universo e você vê tudo. Por meio da palavra de Deus, antes aquilo que não havia matéria, agora existe matéria. Por meio da palavra de Deus, o tempo foi criado, o espaço foi criado, a matéria foi criada. Deus é o Deus que tem poder de criar tudo do nada. Então, se a sua desculpa hoje é que você não tem nada, você está no melhor lugar, e eu tenho uma ótima notícia para você. Se você não tem nada para oferecer a Deus nessa manhã, entenda que Ele é o Deus que cria tudo a partir do nada. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem a palavra de Deus, você tem tudo. Se você tem a palavra de Deus, você tem tudo. Eu vou falar mais uma vez, se os crentes não chegaram ainda. Se você tem a palavra de Deus, você tem tudo. Jesus diz em Mateus capítulo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jó disse: eu preferi a tua palavra do que a minha alimentação de manhã. É a palavra de Deus que te sustenta, é a palavra de Deus que te orienta, é a palavra de Deus que te protege, é a palavra de Deus que te guarda, é a palavra de Deus que te guia, é a palavra de Deus que ilumina o seu caminho e que é lâmpada para os seus pés. É a palavra de Deus que te mantém vivo. É por essa palavra que você canta, é por essa palavra que você ora, é por, meu Deus do céu, tem que ter algum crente aqui. É por essa palavra que você crê, é por essa palavra que você intercede, é por essa palavra que você caminha. Pedro disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas pela tua palavra nós lançaremos a rede novamente. Toda essa palavra poderosa se faz carne em Jesus Cristo. E Ele vem ao mundo. E o texto diz que Ele estava no mundo que Ele mesmo fez, mas o mundo não o conheceu. Essa palavra mundo, ela vem do grego cosmos, e ela tem dois sentidos nesse texto. As primeiras duas vezes que a palavra mundo aparece no versículo 10, está se referindo ao universo criado. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. É uma retomada do versículo 3, onde diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Criador do universo, aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, estava presente. E isso é importante para nós, porque quando João, o apóstolo, escreveu o seu evangelho, uma seita muito perigosa estava começando a surgir. E o nome dessa seita era gnosticismo. E dentre as crenças dessa seita que surgiu de dentro da igreja, eles diziam que o mundo foi criado por um Deus menor, demiurgo, e tudo que é matéria é má, tudo que é desse mundo é mau, é imprestável. Mas João começa o seu evangelho dizendo: não foi um Deus menor que criou o universo, foi o próprio Deus. E para mostrar como a sua criação é boa, Ele mesmo veio ao mundo. Ele mesmo pisou nessa terra. Isso já batia de frente com esse pensamento gnóstico, de que tudo que envolve esse mundo é maligno, de que tudo que envolve esse mundo é ruim. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã:
Santidade não é você desprezar a vida comum. Ainda, infelizmente, existem muitos cristãos que confundem santidade com você desprezar a vida que Deus te deu aqui nesse mundo. A vida é um dom de Deus. E você, como filho de Deus, deveria saber aproveitar melhor do que ninguém o mundo que o seu Pai, o seu Deus, criou. Você melhor do que ninguém, deveria aprender a enxergar cada dia como um milagre de Deus. Você, como ninguém, deveria aprender a enxergar cada almoço, cada refeição, cada sentar no sofá, cada levantar no sofá, cada caminhada na praia, cada olhada para o céu, cada respirar dos seus pulmões, você deveria enxergar a beleza disso. Isso foi criado pelo seu Senhor. Tudo isso foi criado pelo seu Pai Celestial. Tudo isso é criação de Deus para nós. Mas a religiosidade tem mania de demonizar aquilo que Deus criou. E aí você vê aqueles pseudo, falso crentes, que até para rir, a risada deles é santificada. Ai, esse pastor é uma bênção. O crentez é fluente. Sangue de Jesus tem poder, paz do Senhor, está amarrado. E aparentemente é perfeito. Quem convive, na verdade, não é nem quem convive, mas quem vê essa pessoa, fala, a qualquer momento as asas vão aparecer e ele vai sumir daqui. Mas a mente cheia de impureza. Uma língua que mata mais do que uma metralhadora. Uma falta de compaixão no coração, uma vida guiada pela murmuração, isso é religiosidade. Aprenda a viver a vida que Deus te deu, desfrute da criação do Criador, aprenda a desfrutar do dom da existência que Deus te concedeu. Jesus não desprezou a criação dele, tanto é que ele veio ao mundo. Mas a terceira vez que a palavra mundo aparece no versículo 10, aí já não é mais a respeito do mundo da criação. Agora são as pessoas. Ou seja, o Criador veio ao mundo, mas a criatura não o reconheceu. A humanidade, que é completamente dependente dele, recebeu o próprio Criador neste mundo, mas não o conheceu. Sabe o que isso mostra? O quanto a humanidade está distante de Deus. O quanto a humanidade está distante de Deus. Isso revela para nós o quanto o pecado atrapalham a nossa capacidade de enxergar a Deus. O quanto o pecado comprometeu a nossa capacidade de enxergar a Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:4: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O pecado comprometeu a nossa capacidade de enxergar a Deus. O pecado comprometeu a nossa capacidade de ver a ação de Deus. Como que nós, como criaturas, não conseguimos reconhecer o Criador? Deixa eu provocar você nessa manhã. Você já percebeu como as pessoas estão mais dispostas a acreditar que tem ET visitando a Terra do que crer que Jesus, o Salvador do mundo, pisou neste mundo? Sabe por que é mais fácil acreditar em ET pisando na terra? Porque nenhum ET vai chamar você ao arrependimento.
Nenhum ET vai chamar você para mudar de vida. Nenhum ET vai denunciar que você é um pecador e você precisa de arrependimento, porque disso depende toda a sua eternidade. Como que a gente não reconhece o Criador? Como que a gente não consegue perceber o agir de Deus na nossa vida? Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora. Todos os dias você se levanta e se pergunta: o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer amanhã? Hoje talvez você está aqui sentado já se perguntando o que você vai ter que fazer na terça-feira, ou talvez já planejando o que você precisa fazer na quarta-feira. Mas eu quero tirar o seu foco. Pare de olhar um pouco para si mesmo, pare de olhar um pouco para essa terra e comece a se perguntar: o que Deus tem para fazer na minha vida amanhã? O que Deus tem para fazer na minha vida na terça-feira? O que Deus tem para fazer na minha vida na quarta-feira? Ei, mude a sua perspectiva. Se as maiores perguntas do nosso coração fossem: o que Deus vai fazer amanhã? O que Deus vai fazer na terça-feira? Tenha certeza, nós estaríamos muito menos ansiosos. O problema é que Jesus disse: sem nada, sem mim vocês não podem fazer nada. E a gente achou que ele falou isso zoando. Se tudo o que existe só existe por causa dele, tem certeza que você quer encontrar significado da sua existência sem ele? O pecado é essa mancha. O pecado é essa venda que tampa os nossos olhos de tal maneira que não conseguimos enxergar Deus presente. Mas não só o pecado, o próprio amor ao pecado também faz isso. João capítulo 3, versículo 19 diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Isso é o problema da luz. Enquanto a gente está sujo no escuro, está tranquilo, ninguém está vendo. Na verdade, nem a gente mesmo está vendo a sujeira. O problema é quando acende a luz. E quando acende a luz, você percebe que você não está tão bonitão assim quanto você acha que estava. Quando acende a luz, você consegue perceber toda a sujeira que está nas suas vestes. Então alguns falam assim: Jesus, o Senhor é a luz, mas eu sei também que o Senhor é a água. E eu sei que o Senhor pode me purificar. E eu sei que o Senhor pode tirar essa sujeira da minha roupa. Eu sei que o Senhor pode tirar essa lama da minha vida. Alguns decidem fazer isso. Outros simplesmente dizem: apaga essa luz. Apaga essa luz. Mas você não quer ser limpo? Não. Dá muito trabalho. Não. Eu não quero. Vai me expor. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Em outras palavras, reconhecer Jesus de fato como Ele é, implica em abandonar o pecado. Reconhecer Jesus como de fato Ele é,
implica em renunciar uma vida vivida segundo a sua vontade. É abrir mão de si mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. É abrir mão de si mesmo para se entregar ao Criador de todas as coisas. Se Ele sabe exatamente colocar o sol na posição certa, de maneira que a vida aconteça na terra, você acha mesmo que Ele não sabe onde colocar a sua vida, para que você de fato viva a vida que Ele te criou para viver? Agora João vai sair da humanidade em geral e vai para um povo específico. Ele diz assim no verso 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando você lê o Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, há uma promessa de Deus da vinda de Cristo, o Messias, o Salvador. E Deus confiou essa promessa a um povo específico, na verdade, a um homem chamado Abraão. E a partir de Abraão nasce uma nação, a nação de Israel. E a eles Deus confiou essa mensagem, a mensagem de salvação. Eles foram chamados por Deus para ser a luz para outras nações, para que através deles as nações do mundo inteiro conhecessem o Salvador. Agora, aqueles que foram chamados para ser a voz que anuncia a chegada do Salvador, quando o Salvador vem, quando o Messias prometido vem, quando a promessa de Deus se manifesta em Jesus, sabe o que eles fazem? O rejeitam. E por que o rejeitam, pastor? Pelos motivos que dei, porque o pecado nos cega para enxergar Deus presente, porque amaram mais a vida de pecado do que a vida em abundância que Cristo poderia lhes dar, mas também porque o Jesus que eles esperavam não era muito parecido com o Jesus que estava presente. E esse é o problema da gente viver de versículos isolados da Bíblia. Porque o Antigo Testamento fala do Messias que vem para reinar, do Cristo que virá para julgar vivos e mortos. Mas o Antigo Testamento também fala daquele que virá humilde, montado num jumentinho. O problema é que Israel, debaixo da opressão romana, só esperava o Cristo conquistador, o Cristo rei. E quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que morreria na cruz pelo meu e pelo seu pecado, chegou na terra, eles não conseguiram reconhecê-lo, olharam para ele e disseram: esse Jesus eu não quero, eu quero esse tipo de Jesus. E aqui está o problema de nós criarmos Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Foi Deus em Gênesis capítulo 1 versículo 26 que disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O problema do pecado é que o pecado entra no mundo e agora nós queremos construir Deus segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós queremos construir Deus segundo a nossa imagem. E esse é o problema de você viver só de versículo do dia. Esse é o problema de você viver de caixinha de promessa. Porque a sua compreensão de Deus vai ser incompleta. E aí você vai chamar de demônio, como os fariseus chamaram, Deus agindo na sua vida. Se tem um negócio que o diabo gosta, é de crente que não conhece a Deus. Porque crente que não conhece a Deus não vai perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Crente que não conhece a Deus
Só sabe cantar aquele hino, agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Crente que não conhece a Deus, vai cantar, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Crente que não conhece a Deus, vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você fala, pastor, mas está na Bíblia, eu falei que não está. Não falei. Só que, antes do versículo 13, tem o versículo 11 e 12. E no 11 e 12, acho que não vou falar isso não, é melhor parar por aqui. Não estudei para a prova, tudo posso naquele que me fortalece. Não fiz a minha parte, tudo posso naquele que me fortalece. Deus está agindo aqui. O tudo posso naquele que me fortalece vira um mantra do cristão. Ó, Deus está falando aqui. Vira um mantra do cristão. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que no versículo 11 e 12... Vai lá, rapidinho comigo. Filipenses capítulo 4. É porque eu quero que você pegue até a vírgula. Filipenses capítulo 4. Versículo 11. Filipenses 4. Versículo 11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Agora vem o clássico, 1, 2, 3 e... Vocês conhecem a Bíblia, gente. Então quer dizer que tudo posso naquele que me fortalece, não é sinônimo de agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não. Tudo posso naquele que me fortalece ainda que as coisas não estejam como eu gostaria que estivessem, a minha força vem de Cristo. Ainda que eu esteja passando pelo vale de trevas e morte, a minha força vem de Cristo. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele não me abandona, eu sei que Ele é Emanuel, eu sei que Ele é Deus presente. As coisas estão bem lá em casa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. As coisas não estão bem lá em casa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O salário aumentou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O salário diminuiu, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é Ele que me sustenta. O Messias que eles esperavam estava incompleto. E por não conhecer de fato tudo que Deus falava a respeito do Messias, não perceberam a própria palavra de Deus manifesta no meio deles. Então, quando Jesus chegou, o seu próprio povo o rejeitou. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Ei, Jesus sabe o que é ser rejeitado. Talvez o seu medo e se eu me entregar para Jesus e eu for rejeitado pela minha casa? Jesus sabe o que é ser rejeitado.
Não espere todo mundo ficar feliz com o seu batismo. Não espere todo mundo ficar feliz com a sua confissão de fé. E as rejeições que mais doem em nós são aquelas das pessoas próximas. Porque são os próximos que têm o nosso coração. E são deles que nós gostaríamos de ter a aceitação. Mas Jesus sabe o que é ser rejeitado. E por saber o que é ser rejeitado, Ele não te rejeita. Vou falar de novo, Ele não te rejeita. Ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa só. A introdução do Evangelho de João é extremamente teológica, profunda. Daria para fazer um seminário em cada palavra desses versículos. Mas, como nós não temos tempo de pregar a Bíblia toda numa só manhã, eu quero avançar com você para o versículo 12. Porque a história não termina com a rejeição. Ó, 3 crentes pegaram ali atrás. A história não termina com a rejeição. Ei, a história não termina com a rejeição. Vou falar de novo, porque tem que ter pelo menos uns 3 crentes me ouvindo aqui. Ei, a história não termina com a rejeição. Nenhuma rejeição humana tem poder para parar o plano de Deus. Pelo menos algum crente aqui, meu Deus do céu. Nenhuma rejeição humana tem poder para parar os planos de Deus. Nenhuma rejeição humana tem poder para parar os planos de Deus. Em meio à rejeição humana, sempre tem um mas de Deus. O mas é quando as coisas mudam de direção. Conjunção adversativa. Estava vindo para cá, agora vem para cá. Por isso que o versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mesmo quando mesmo quando a maioria rejeita, Deus continua salvando. Mesmo quando a maioria nega, Deus continua operando. Ei, a história não para na rejeição. A história não para na rejeição. Nem todos vão receber a mensagem. Mas aqueles que receberem serão feitos filhos de Deus. É por isso que você não pode parar de falar de Jesus. Pastor, mas eu falei para 10 disseram não, e o 11º? Você vai impedir que o 11º ouça de Jesus por causa dos 10 que ouviram e não quiseram? E se aquele que falou de Jesus para você também tivesse desistido? Mas a todos quantos o receberam. João não disse a todos quantos ouviram falar dele. João não disse, mas a todos quantos admiraram sua mensagem. João não disse, mas a todos quantos respeitaram seus ensinos. Não, a todos quantos o receberam. Então a pergunta não é o que você sabe sobre Jesus. A pergunta mais importante da sua vida é: você já o recebeu? E receber, de acordo com João, é, a saber, aos que creem no seu nome. Nome na Bíblia é mais do que uma identificação. Nome na Bíblia fala da pessoa por inteiro. Seu caráter, sua autoridade.
Nome na Bíblia fala da identidade. Ou seja, crer no nome de Jesus é crer em quem Jesus é. O Senhor, o Salvador. Crer no nome de Jesus é confessá-lo por quem Ele é. Entenda uma coisa, a cristã, a vida cristã, não é a fé numa ideia, é a fé numa pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. E quem o recebe e crê no seu nome, esse recebe de Deus o poder de ser chamado filho de Deus. Essa é uma das declarações mais lindas do Evangelho. Porque quando você crê no nome de Jesus, você não apenas recebe perdão dos seus pecados, você é adotado como filho de Deus. Quando você crê, quando você recebe Jesus como o Senhor da sua vida, você não apenas recebe absolvição, você recebe filiação de Deus. O Evangelho é mais do que uma mensagem de não ir para o inferno. O Evangelho é a mensagem de Deus te convidando para fazer parte da família dele. É sobre ganhar uma nova identidade. É sobre pertencer à família de Deus. É sobre ser chamado de filho de Deus. Você sabia que no Império Romano, no tempo de Jesus, o filho adotado, ele tinha alto privilégio? Porque o filho natural era o filho que os pais não puderam escolher, ele veio. Mas o filho adotado é aquele que os pais olhavam para ele e mesmo sem poder tê-lo, diziam: eu quero chamá-lo de meu filho. Por isso que o texto termina dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem são esses que se tornaram filhos de Deus? Eles não nasceram do sangue. Os judeus acreditavam que simplesmente por serem descendentes de Abraão, eles já estavam salvos. Mas João diz que ninguém entra na família de Deus por causa da linhagem. Não existe a ideia de que filho de crente, crentinho é. Não existe isso. Ser filho de crente, ser filho de crente, ter crescido na igreja, conhecer a linguagem evangélica, isso não te salva. Carregar uma tradição de cristãos na família, isso não te salva. Ser filho de pastor, ser filho de diácono, ser filho de evangelista, isso não te salva. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Salvação não é por hereditariedade, e ninguém é salvo pela própria força. Ninguém pode salvar a si mesmo. Nem da vontade do homem. Ninguém tem capacidade de salvar outro. Como, pastor, que eu me torno filho de Deus? Não é por fazer parte de uma família de crente? Como que eu me torno filho de Deus? Não é por sua própria força. Como que eu me torno filho de Deus? Não é simplesmente porque alguém quer que você seja salvo. Como que eu me torno filho de Deus? Só se você nascer do próprio Deus. Só Ele pode produzir esse nascimento. Mas qual é o caminho? O caminho é a todos quantos o receberam, a saber, aos que creram no nome de Jesus. Deu-lhes o direito, a autoridade de tornarem-se filhos de Deus. O mesmo Deus, o mesmo Jesus,
que criou o universo, o mesmo Jesus que trouxe tudo à vida, é aquele que desceu do céu à terra para nos dar uma nova vida. Guarde isso no seu coração. Ninguém nasce filho de Deus. Somos todos criatura de Deus, mas ninguém nasce filho de Deus. Mas todos precisam nascer de Deus. Vou falar de novo. Ninguém nasce filho de Deus, mas todos precisam nascer de Deus. O maior privilégio desta vida não é ser reconhecido pelos homens, mas é ser recebido por Deus como seu filho.